Agora vamos aprender quando orar. Vamos aprender quando é que nós devemos orar. Amados irmãos, em primeiro lugar, nós devemos orar ao deitar-se. Depois de um dia estafante, principalmente em uma cidade grande, onde se enfrenta perigos mil, é dever do crente orar ao deitar à noite e agradecer a Deus os grandes livramentos, ou seja, a proteção contra os assaltos, as batidas de carro, no trânsito, os atropelamentos, pela saúde e por tudo que lhe aconteceu, pois a Bíblia recomenda, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo de número 20. Então, quando orar, nós devemos orar quando nós se deitar. Isso aqui, amado irmão, tem que ser um hábito em nossas vidas. De nós, amado irmão, quando nós somos dormir, nós aprender a agradecer ao Senhor por um dia abençoado que Ele nos concedeu. Mas, amado irmão, eu sei que muitas das vezes nós não temos esse hábito. Eu sei que muitas das vezes, amado irmão, nós passamos o dia todinho na correria, tiramos pouco tempo para orar, e nem quando vamos se deitar nós agradecemos por tanto livramento que o Senhor nos deu, por o alimento que Ele nos deu, a água que nós bebemos, a nossa saúde. Nós não agradecemos ao Senhor por isso. E quando nós não fazemos isso, nós estamos em falta com o Senhor. E se nós, amado irmão, não fazemos isso, nós temos que colocar isso em prática. Nem que você não faça aquela oração tão longa, mas eu e você temos que aprender a obedecer o Senhor. Os irmãos podem ver que a maioria dos animais, até vamos supor, um bezerro, quando ele vai se deitar, antes dele se deitar, ele se coloca de joelho. Ele se coloca de joelho para poder se deitar. E ali, amado irmão, simbolicamente, ele agradecendo a Deus ali, por a vida que ele tem. Quando vai se deitar à noite também, agradecendo por aquele dia. E nós, muitas vezes, não agradecemos a Deus. Nós não fazemos a oração de agradecimento ao Senhor quando nós vamos se deitar. E nós temos que aprender isso. É por isso que muitas das vezes, quando você vai se deitar, e quando você dorme, você não dorme direito. Muitas vezes, quando você vai se deitar, você tem pesadelo. Você não consegue dormir, você acha que tem coisa ali te sufocando. Por quê? Porque nós não aprendemos o hábito de agradecer ao Senhor e orar quando nós vamos se deitar. O salmista mesmo, Davi, falou assim: olha, eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Deus, Ele cuida de nós até no momento do nosso sono. Mas nós precisamos fazer a nossa parte na presença do Senhor. Nós precisamos aprender, amado irmão, orar ao Senhor quando nós somos se deitar. Nós temos que aprender a fazer isso na presença do Senhor, para que Deus, amado irmão, tanto agradecer a Ele por o que Ele fez e entregar também a nossa noite na presença do Senhor. Às vezes tem pessoas que vai dormir e acorda morto. Os irmãos sabiam que existe ataque espiritual à noite? E às vezes a pessoa morre, é ataque espiritual. É ataque maligno, é ataque espiritual. Então eu e você temos que aprender a orar quando nós somos se deitar. Eu e você temos que aprender a orar quando nós somos se deitar. Agradecer ao Senhor, amado irmão. Às vezes nós temos tantas bênçãos. O Senhor nos concede bênção. Tem prova, tem sim, mas tem bênção da parte do Senhor. E uma bênção maior é você estar vivo, respirando, sem estar sentindo uma dor nesse momento. Os alimentos que o Senhor nos dá já é muita coisa para nós. Então nós temos que aprender a orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por um dia abençoado, e entregar o nosso sono, entregar a noite na presença do Senhor. Então, quando orar? Ao deitar. Quando nós devemos orar? Ao levantar-se. As nossas vidas estão entregues nas mãos de Deus. Por isso é nosso dever, ao iniciarmos o nosso dia, orar para que o Senhor mande os seus anjos a fim de nos livrar de todos os nossos perigos, conforme lemos no Salmo 91, versículo 11, que está escrito: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então nós não devemos orar, não é apenas quando nós somos se deitar, mas também você e eu devemos orar quando nós se levantar. Porque temos que agradecer o Senhor por a noite.
que o Senhor nos concedeu. Muitas pessoas viram noite e noite sem conseguir dormir. Muitas pessoas, amado irmão, não conseguem dormir. Uns estão enfermos, outros estão depressivos. É muita tribulação. Mas muitas vezes nós deitamos a nossa cabecinha no nosso travesseiro, na nossa rede, na nossa cama, independente de onde seja, e nós conseguimos dormir. Então, quando amanhecer o dia, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer ao teu Senhor, e agradecer a Deus por um sono abençoado que Ele te deu, e apresentar o teu dia na presença do Senhor, e apresentar o meu dia na presença de Deus. Aí muitas das vezes nós acordamos já atribulados, queremos, às vezes estamos atrasados em fazer alguma coisa, e queremos correr, fazer as coisas, e deixamos Deus de lado. Aí o dia é uma perturbação. Se levanta demônio de todo lado, você dá lugar à carne, discute com um e com o outro, briga ali, briga aqui, e quando é no final do dia está atribulado. Por quê? Porque você, quando se levantou, não fez o que é essencial, orou na presença de Deus. Davi, ele falou: me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Quando Davi fez essa oração, ele já tinha acordado, foi de manhã. Ele já tinha acordado, ele entendeu que o Senhor sustentou, ele entendeu que o Senhor guardou. Então nós temos que colocar esses hábitos em nossas vidas. Nós somos crentes, amado irmão, nós somos cristãos, e nós temos que colocar esse hábito em nossa vida. Se você não tem esse hábito, tem que aprender a colocar isso. Eu tenho que aprender a colocar isso. Nós temos que aprender a colocar isso em prática em nossas vidas. Quando orar, ao deitar-se. Segundo, ao levantar-se. Porque é promessa de Deus nos guardar, é promessa de Deus nos proteger. Mas nós precisamos fazer a nossa parte e orarmos, apresentarmos o nosso dia na presença de Deus. Mas em terceiro lugar, amado irmão, quando nós devemos orar? A Bíblia, ela vai nos ensinar que nós devemos orar sempre. Vamos ver o que diz primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: orai sem cessar. Orai sem... Então, quando é que nós devemos orar? Nós devemos orar, em terceiro lugar, sempre. Amém, amados? Quem vive em total dependência de Deus, através da oração, é sempre vitorioso. Olha aqui o que significa orar sempre. Orar sempre significa viver as 24 horas do dia em constante comunhão com Deus. É deitar-se, levantar-se, trabalhar, viajar, etc., com um pensamento voltado nas coisas espirituais. Então, amado irmão, quando é que nós devemos orar? Primeiro, quando nós vamos se deitar. Segundo, quando nós se levantamos. Mas a Bíblia nos ensina a nós orar sempre. Orar sempre, você não vai passar o teu tempo todinho batendo os beijos no meio da rua, ou está dentro de casa cochichando. Não. Orar sempre não significa isso. Orar sempre significa eu e você estarmos constantemente conectados no mundo espiritual. É nós estarmos pensando nas coisas do céu, amados irmãos. É nós estarmos pensando nas coisas de Deus. É nós estarmos conectados na Bíblia. É nós estarmos escudados no Senhor. O nosso pensamento precisa estar na glória. E isso é que significa eu e você orarmos sempre. Não é eu e você passarmos toda a nossa vida de joelho, ou em pé, ou deitado orando, e esquecemos os nossos afazeres do dia a dia. Não. Nós temos duas cidadanias: a cidadania da terra, nós somos feitos do pó da terra, e a cidadania espiritual. A Bíblia diz que Deus soprou em nós o sopro de vida, o Espírito. Então nós temos duas cidadanias. Mas orar sempre, eu e você estamos com nossa mente conectada nas coisas de Deus, no louvor, na palavra, numa pregação. Estamos conectados nas coisas espirituais. Então, quando orar? Primeiro, ao deitar-se. Segundo, ao levantar-se. E terceiro, orar sempre. Agora eu vou fazer mais umas perguntinhas. Agora é a vez de irmã Cleoneide e irmã Tonha. Não se preocupe não, irmã. Se não souber, fique tranquila. Irmã Tonha não vai responder, não, irmã Tonha? Oxe, a senhora que sabe mais, ó, que é a mãe do presbítero. Amém, irmãos? Estou brincando, eu vou perguntar para a irmã Cleoneide
e vamos voltar de novo o negócio. Irmão Luiz Davi, né? Aí nós vamos, está quase terminando. Eu vou perguntar primeiro para nossa irmã Cleoneide. Irmã Cleoneide, cite as 3 etapas em que devemos orar. Isso. Nós estamos no tópico 4, né? Isso. É quando orar, irmã Cleoneide. Deixa eu fazer a pergunta aqui de novo, que eu acho que eu devo ter errado. O tópico 4. Cite as 3 etapas em que devemos orar. Esse último estudo que nós fizemos agora. Amém? Quando orar. Cite as 3 etapas em que devemos orar. 3 etapas. Isso. Fale mais. Isso. Diga outro. Isso, pronto. Só esses 3. Quando orar? Ao deitar-se, ao levantar-se e sempre. Agora é o irmão Luiz, né? O irmão Luiz ali está doido para responder. Esse menino é sabido demais. Mesmo se tivesse visto, hein? Irmão Luiz, responda aí, homem de Deus. Escuta aí, viu? Por que precisamos orar sempre, irmão Luiz Davi? Irmão Luiz Davi, por que precisamos orar sempre? Oi? Fale alto, homem de Deus. Não é isso não. Irmã Diaconisa Noélia, por que devemos orar sempre? Oi? Faz o que está na revista. Não é bem isso ainda. Isso, porque nós devemos orar sempre. Vai estar atribulado? Porque nós ficamos em constante oração ou em constante comunhão com Deus, amém? Então, quando nós oramos sempre, estamos conectados no mundo espiritual, nós estamos em constante comunhão com Deus. Então, é por isso que nós devemos orar sempre. Não se preocupe não, quando não sabe da resposta não, que isso aqui nós estamos todos aprendendo, amém?